Olá, você que me acompanha, eu sou a professora Kelly Medeiros, de Língua Portuguesa. Atualmente eu leciono nas redes municipais de São Vicente e de Cubatão. Esse trabalho é uma atividade final do curso Metodologias Ativas de Aprendizagem e, para essa atividade, usei a metodologia rotação por estações. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante a se destacar é que o tema foi definido como classificação dos substantivos aplicável aos sextos anos. E para fazer essa atividade, é necessário que já tenha havido a explicação anterior do conceito de substantivo, o que é o substantivo e quais são as possíveis classificações. Então, isso já foi dado em aulas anteriores para depois ser aplicado. Prosseguindo, vamos lá. A sala de aula é organizada em 5 estações, em 5 pontos. Ela é dividida no espaço físico em 5 pontos. Cada estação vai ter uma atividade diferente e que vai abordar uma das possíveis classificações dos substantivos. Então, por exemplo, na estação 1, você pode ver aí que nós vamos tratar da classificação do substantivo em comum ou próprio. E por aí vai. Por que 5 estações? As minhas turmas de sextos anos são turmas de 20 e poucos alunos, 22 alunos, são turmas pequenas, então fica bastante fácil, bastante adequada essa organização, pois eu vou ter grupos de 4, 5 alunos no máximo, que seria o ideal. É claro que podemos fazer mais rotações. Como que funciona a aplicação? Nós vamos fazer com que cada grupo esteja por cerca de 15 minutos em cada uma dessas estações. Ao fim dos 15 minutos, é feito o aviso a eles que devem mudar de estação, ir para a próxima. E assim sucessivamente, até que todos os grupos tenham passado por todas as estações. Então, vamos ver individualmente cada estação. A estação 1, que trata do substantivo comum ou próprio. A atividade que eu escolhi, que eu sugeri, foi fazer pulseira de miçangas escrevendo, usando pecinhas, miçanguinhas com letras, através das quais eles escrevessem um substantivo comum ou um substantivo próprio. Substantivo comum seria um sentimento, amor, alegria, paz, enfim, algo do gênero, ou colocar o próprio nome, o nome da mãe, o nome de uma amiga, de um amigo, para quem quer oferecer a pulseirinha. E desse modo, eles estariam de forma prática fazendo essa diferenciação entre o substantivo comum e próprio. Obviamente, eu forneci as miçangas, o cordãozinho, o fiozinho elástico, de uma forma bem simples, para que seja possível realizar a atividade nos 15 minutos e para não haver um custo extremamente alto. Então, aqui nós temos a primeira estação, 15 minutos, rodamos para a segunda. Segunda estação, substantivo primitivo ou derivado. Atividade simples, eu coloquei apenas 2 exemplos aí na imagem, que seriam desenhos para pintar. Como que o aluno deve pintar? Aquilo que estiver na imagem que corresponder a um substantivo primitivo, ele pintará de verde. E aquilo que for um substantivo derivado, ele pintará de vermelho. Então, por exemplo, a nossa imagem do padeiro assando os pães, o pão seria pintadinho de verde, que é o substantivo primitivo, que dá origem a outros substantivos, como, por exemplo, padeiro, que é um substantivo derivado, e deverá ser pintado de vermelho. É claro que você vai oferecer várias lâminas, várias imagens diferentes, para que ele exercite e perceba essa relação entre as palavras primitivas e derivadas.
Partindo para a terceira estação. Estação 3, substantivo simples ou composto. Aí é um outro aspecto do substantivo, é quando a gente pensa em quantos radicais, em quantas partezinhas principais, fortes daquela palavrinha existem naquela única palavra. E aí nós vamos ver o quê? Imagens já coloridinhas, já prontas, onde eles terão de assinalar o substantivo simples, aqueles que apresentam apenas um radical, apenas uma parte essencial, e circular os substantivos compostos, aqueles que têm mais de um radical, mais de uma partezinha importante. Então, por exemplo, na primeira imagem, nós temos aí o arco-íris, que tem dois radicais, tem duas partes principais formando a palavra, uma única palavra. Nós temos o girassol, que embora seja uma palavra escrita toda juntinho, não há hífen, mas também é uma palavra, um substantivo composto. Então, eles iriam circular. Agora, substantivos como, por exemplo, árvore, já seria um substantivo simples, apenas um radical. Nuvem, substantivo simples. E faria o mesmo na segunda imagem, onde nós temos um guarda-sol, nós temos o pica-pau, nós temos montanha. Então, eles vão fazer este assinalar ou circular. Lembrando que aqui eu coloquei, devido ao espaço, apenas duas imagens, né, de ideia, de exemplos, mas é claro que nós vamos oferecer para esses 15 minutos mais imagens, mais lâminas, onde eles possam fazer essa comparação. Nada que torne a tarefa extremamente cansativa, desestimulante, porém também não apenas duas lâminas para 15 minutos. Prosseguindo, estação 4. Nós temos um texto, não vou lê-lo, depois você pode pausar, ler, caso tenha interesse. É um enigma, é uma história onde acontece um crime e é necessário que eles, lendo a história com atenção, descubram quem foi que cometeu o crime e por quê. E essa atividade, essa estação que trata sobre substantivo concreto ou abstrato, além de usar o gênero textual enigma, como base, ela também vai apresentar o substantivo abstrato em que momento? Quando o aluno responder o que foi necessário para que Poe, que é o detetive, descobrisse o culpado do crime. Então, após ler, achar o criminoso, achar o porquê do crime, como chegou à solução do crime, ele precisará identificar, lendo o texto, qual característica que o Poe tem, o que ele tem, que é uma palavra, é um substantivo abstrato, que é o que permite que ele consiga entender o enigma. Então, ele vai ter um enigma além do próprio enigma apresentado. Por fim, estação 5, substantivo coletivo. Aí a gente entra nos jogos online. Você colocando, com certeza, você já deve ter feito isso muitas vezes, colocando na internet, fazendo a sua pesquisa, você vai achar inúmeros sites que apresentam temas diversificados com jogos gratuitos disponíveis para oferecer para os alunos. Eu coloquei aí apenas um exemplo de um site que eu achei interessante, que tratava especificamente de substantivos coletivos. Apresentei aí para vocês apenas o printzinho de uma possibilidade de coletivos, né? A atividade está explicadinha aí, onde o aluno tem de identificar as letras, né, que deverão ser colocadas e assim conhecer o coletivo de determinada palavra, no caso, coletivo de flores. As duas possibilidades. Então, também não é difícil, também é possível e com certeza aplicável por todos nós. Enfim, fechadas as 5 estações, o aluno ele vai ter aquela aula diversificada, aquela aula diferenciada, conteúdos com certeza firmemente fixados, e a gente ainda pode ter um tempo de conversa numa aula seguinte, onde a gente possa fazer essa roda de conversa e ver os pontos positivos, os acertos, os erros, e a partir daí ver o que a gente pode melhorar
e o que já foi muito bom. Obrigada por terem acompanhado e até mais.